Como você manifesta assumindo ser a imagem de Deus? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai conversar de Neville Goddard, vamos falar de Abdullah e vou te explicar exatamente, o ponto principal aqui, como que você manifesta assumindo ser a imagem de Deus, tá? Antes disso, um convite rápido. Aqui abaixo tem um link para você participar de um grupo gratuito do WhatsApp chamado Prosperidade Sem Esforço. Meu objetivo aqui no canal é falar sobre esse assunto de uma forma completa, muitas das vezes é uma forma mais densa, né? E no grupo eu falo disso de uma forma com vídeos mais curtos, com áudios de 1 minuto, com textos, então, né? É uma nova forma aí de assimilar também. O link está aqui abaixo, assista aqui o vídeo, né? Depois, caso você não participe ainda, participe desse grupo, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não sei se você já ouviu falar em Abdullah, né? Abdullah é o mestre de Neville Goddard. Neville Goddard ficou muito conhecido, né? Mundialmente falando, aí, dentro desse aspecto relacionado à manifestação e tal. Mas ele aprendeu com Abdullah, né? E qual que é o maior ensinamento, né, que se atribui a Abdullah? Aí, se você é uma pessoa que já estuda Neville há algum tempo, é possível que você já tenha ouvido falar isso. Ah, um detalhe, tá? Eu não sei como é que está o áudio aí, tá caindo uma chuva aqui, bem forte. Então, se tiver um pouco de chiado aí, é por causa disso, ok? Bom, tem uma passagem, né, de Abdullah e de Neville que ela é como se ela resume com todo esse ensinamento. É o seguinte: Neville, ainda lá, aprendendo, né, essas questões místicas, essa questão da assunção, etc. Ele falou com Abdullah o seguinte: eu quero estar em Barbados, eu quero voltar para Barbados. Então, era onde ele morava antes e ele não estava em Barbados. Resumindo, é isso. E aí Abdullah falou para ele: você já está em Barbados. Você já está em Barbados. Esse foi o maior ensinamento. Isso resume tudo quando a gente fala em Neville Goddard, Abdullah. Ele falou: eu quero estar em determinado lugar. Abdullah falou para ele: você já está. O que significa isso, né? Isso aqui, aí, a forma que eu estou te explicando aqui não é exatamente a forma como Neville explicava, como Abdullah explicava, mas o conceito é exatamente o mesmo, né? Essa aqui é a forma mais fácil que eu encontrei de explicar isso, que é isso aqui, ó. Que nós estamos em um mundo de infinitas possibilidades onde tudo existe ao mesmo tempo, tá? Só que fisicamente a gente, né, fisicamente a gente se conecta com uma realidade por vez. Então, quando Neville falou para Abdullah: eu quero estar em Barbados, e Abdullah falou para ele: você já está? O que ele quis dizer foi o seguinte, e aí teve um dos vídeos para trás que eu fiz esse desenho aqui, né? É como, ó, Fabricinho e Fabrição, tá? O Fabricinho está aqui, em uma realidade. O Fabrição está em todas. Isso aqui é eu chamo de eu superior, né? Mas tem vários nomes aqui. Tem gente que chama isso aqui de duplo quântico. Isso aqui é quem você é de verdade. Isso aqui é uma roupa provisória, vamos dizer assim, né? Mas, infelizmente, a maioria de nós aprendeu desde pequeno que a gente é só isso daqui. A gente é o humano que cresce, que morre, que tal. É só isso. Mas não é. Nós não somos só isso, tá?
Então, quando Abdullah falou isso para Neville, o que ele quis dizer é isso: olha, existe uma versão sua que já está lá em Barbados. E ele ensinou o Neville como fazer isso. Então ele falou: olha, antes de dormir, você vai afirmar que já está em Barbados, você vai agradecer por já estar em Barbados, você vai se ver em Barbados. E você vai fazer isso sempre antes de dormir. E o que aconteceu? Um mês depois, ele estava indo para Barbados, e ele cita lá, de primeira classe ainda. Detalhe, né? Ele não tinha dinheiro. Porque quando ele fala, né, eu gostaria de estar em Barbados, se ele tivesse dinheiro, é óbvio, eu ia falar: não, quero estar em Barbados, vou pegar o dinheiro e vou. Mas não tinha o dinheiro. Né? O como veio de alguma forma quando ele, de fato, assumiu aquilo. Tá? Então, esse foi o maior ensinamento de Abdullah para Neville. Eu digo o maior assim, olha, o meu objetivo aqui com o canal é falar com você de coisas que são extremamente importantes, só que da forma mais simples possível, tá? É claro que se você for aprofundar no misticismo aqui da coisa, é uma coisa, né? Tem muita coisa bizarra aqui, vamos dizer assim, coisas que são... Mas de forma prática, é isso. O que você precisa para a sua vida prática? O que você precisa entender para a sua vida prática? É isso aqui. Como que você usa esse ensinamento sendo a imagem de Deus, né? Aí a gente vamos entrar em mais um ensinamento aqui, o que Abdullah falou para Neville, né? Que para muita gente isso aqui é terrível, uma heresia. Mas ele falou o seguinte: a sua imaginação é Deus. Então Abdullah ensinou isso aqui para Neville. Sua imaginação é Deus. Deus não é aquilo que você imagina, que você aprendeu, que é alguém que te julga, se você for bom, ele te dá uma coisa aqui, se você for ruim, ele... Não, é a sua imaginação, é isso. Uma das coisas também que tanto Abdullah como Neville, né, fazia era ver a Bíblia como um livro psicológico, e não como um livro sagrado, né? É um livro que é a palavra de Deus para a humanidade. Não, é um livro psicológico, tá? Um livro que várias e várias passagens mostra como funciona o poder da consciência, o poder do você acreditar que já é algo, que você já está em determinada posição. Então, na Bíblia fala, né? Façamos o homem à nossa imagem. Lá em Gênesis diz isso, né? Então, dito tudo isso, como que você manifesta sendo a imagem de Deus? Duas formas, tá? A primeira delas é decidindo. Talvez você vai perceber isso que eu vou te falar aqui, olha. É difícil você perceber alguma pessoa ou você mesmo falar o seguinte: olha, eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer tal coisa é uma decisão. Só que a gente aprendeu o seguinte: não. Você vai falar o quê? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se eu vou me empenhar para que tal coisa aconteça, eu vou... Nunca é uma assim, olha, cara, é isso. Eu estou afirmando que isso irá acontecer. Imagina que se você fosse Deus, primeiro que você vai falar em quê, né? Graças... Se Deus... Não, mas eu já sou Deus. Eu vou falar que se Deus quiser, se eu quiser, não, mas eu já quero. Então, não tem disso. Isso vai acontecer. Mas qual que é o problema? A gente aprendeu que isso, se você falasse, olha, isso vai... É orgulho.
você não ser humilde? Vou te dar um exemplo claro aqui, tá? Lembra que aqui nós vamos falar de duas coisas. A primeira é a decisão, tá? Então, olha só eu falando pra você. Eu vou ser o maior canal do Brasil quando se trata do assunto de manifestação e criação de uma nova realidade. Eu vou ser isso. Eu estou decidido a isso. Isso, dependendo de quem ouve, é tipo assim, nossa, você está querendo ser mais que os outros. Nossa, por que você tem que falar que é o maior? Existem zilhões de julgamentos. Você não pode falar isso. Você não pode falar que vai ser o melhor em algo. Só que isso é a forma de dizer. Quando eu falo vou ser o melhor, não é de fato, tipo assim, eu quero desbancar a Mabel Cristina Dias. Eu quero desbancar a Beth Russo. Não tem nada disso. É a forma de falar o seguinte, eu quero ser extremamente, e eu vou ser extremamente relevante nisso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou decidindo. Eu não estou falando, nossa, se Deus me ajudar, eu vou ser isso aqui. Não, eu vou ser. Decisão. Assim, a decisão é um primeiro passo. Depois da decisão, entra o quê? Aí sim, entra o eu sou. Cara, eu já sou extremamente relevante nesse assunto. Eu falo sobre manifestação de uma forma claríssima que qualquer pessoa consiga entender. Eu estou externalizando para você uma coisa que eu penso. E olha que engraçado. Vendo vários dos comentários nos vídeos do YouTube, eu já leio isso, né? Eu leio. Poxa, é incrível a sua capacidade de falar disso de uma forma simples de entender. Eu criei isso. É porque eu assumo. É óbvio que eu fico grato em ouvir isso. Eu falo, nossa, que bom que você está percebendo. Só que ao mesmo tempo eu não me assusto, porque sim, eu disse que era isso. Eu afirmei para mim que eu falaria disso de uma forma extremamente simples. Eu afirmei para mim que qualquer pessoa que visse isso aqui iria conseguir entender. Logo, quando eu vejo o comentário, é o quê? A manifestação acontecendo, porque eu estou criando como Deus, decidindo e assumindo. Eu sugiro fortemente que você se permita fazer aquilo que você aprendeu que não deveria. Aquilo que você tem medo de ser. Boa parte de nós tem medo de ser arrogante. Isso, repito, tá? Isso aqui que eu estou falando com você, é provável que isso aqui não te trouxe nenhum tipo de sentimento negativo, porque quem está normalmente nesse tipo de vídeo aqui tem um pensamento diferente da maioria. Mas se eu chego para pessoas normais, né, que não conhecem sobre isso daqui, e falo, eu vou ser isso aqui, a pessoa vai olhar e falar, que otário. Você é um otário. Você acha que você quer ser melhor que os outros. Você, entende? E a gente normalmente não quer isso, então eu não falo. Só que eu não estou falando para você falar para outros, é falar para você. Um segmento de pessoas que me ajudou muito a entender isso foi... Eu sempre gostei muito de esportes, né? E aí eu comecei a ler biografias de grandes nomes do esporte. Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Kobe Bryant, né, do basquete. Todos eles, em algum momento, foram considerados os melhores do mundo naquilo. E todos afirmaram que eram os melhores. Cara, você acha que um cara desse, ele não tem alguém, um mentor foda que coloca na cabeça dele que ele é o melhor? Então, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando
sobre uma coisa, isso aí, eu vou ver como explicar isso de uma forma simples, porque é um pouquinho mais complexo, falar de registro acástico e etc. Mas a gente vai conseguir ter esse tipo de conversa aqui, que é como que você meio que faz download de um conhecimento do universo. Mas é basicamente isso. Quando você assume ser algo, é como se existe no universo o download daquilo, existe a informação daquilo. Se eu falo, por exemplo, como eu já falei, cara, eu quero ser o Neville Goddard dessa geração. E se eu repito, cara, eu me sinto como o Neville Goddard dessa geração. Existe a informação Neville Goddard aí. Existe a informação. E quando eu falo isso, quando eu assumo isso, eu trago essa informação para a minha consciência. Em um outro vídeo a gente vai entrar mais profundamente sobre isso, porque senão fica, né, a coisa aqui, sempre a ideia é trazer algo prático, e aí se eu for entrar muito nisso aqui, a gente vai perder isso, tá? Então eu quero que você se concentre nisso aqui, olha. Crie sendo a imagem de Deus. Você já é isso, só que a gente esqueceu. Foi falado que a gente não era. Foi falado que a gente era o pecador, o pobre, o que precisa de ajuda. Não. Nós somos feitos à imagem de Deus. Então, crie sendo a imagem de Deus, decidindo e falando que você já é. Fez sentido isso? Espero que esse vídeo tenha feito sentido, você tenha gostado, deixa aqui um comentário. E aqui 2 convites. O primeiro eu já fiz no início, participe do grupo Prosperidade Sem Esforço. Lá eu falo sobre isso também de uma forma mais mastigada, vamos dizer assim, né? Com vídeos e áudios menores. Agora, se você quer transformação, de fato, eu sugiro que você conheça e adquira o Ativador de Dinheiro Inesperado. É um método que eu desenvolvi onde eu ativo o seu subconsciente para manifestar dinheiro em até 30 dias e com garantia disso, inclusive. Tem um link aqui com todos os detalhes. E se você quiser ter um acesso direto a mim e algo mais completo, vai ter um link aqui abaixo também explicando como que você pode ter isso. Perfeito? É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.